é que pode chamar? Vamos falar? Bom, vamos lá. Ó, o evento se chama The Walk. E a gente está falando. Então, eu gostaria de chamar essa série de podcasts de The Walk and Talk. Tem palmas, tem efeito de palmas. Vamos colocar efeito de palma aí, né? Este é o The Walk and Talk, o seu podcast de arquitetura, design e decoração. Olá, queridos ouvintes, estamos começando aí o primeiro podcast do segmento de arquitetura, design e decoração aqui do Vale do Paraíba. Eu sou o Felipe Rafael e eu vou levar vocês aí por essa jornada onde a gente vai conhecer figuras e histórias desse segmento. E hoje eu trouxe uma convidada que para mim é uma pessoa muito especial. Ela é uma entusiasta desse segmento e não só isso, ela já movimentou a cidade de São José dos Campos de todas as formas possíveis e imagináveis, né, com a saudosa Teaser, a gente não pode esquecer da Teaser, né? E hoje ela está aí trabalhando junto a este mercado, a este segmento que eu falei do design, da arquitetura e da decoração. E da arte. Vocês reconhecem essa voz? É ela, a minha querida amiga Carmen Alvim. Tudo bem, Carmen? Se apresenta aí um pouco para os nossos ouvintes que não sei como ainda não te conhecem. Felipe Rafael, eu estou muito honrada, até porque, assim, antes de mim, uma pessoa que é uma referência, também entusiasta e bastante engajado, posso dizer assim, conhecido internacionalmente e ainda assim joseense, é o nosso querido Marcelo Teixeira. Ele que, para mim, é uma inspiração, traz assim muito conteúdo relevante. Eu, como você fala de engajamento e que já fez muita coisa, eu posso dizer que, falando de Teaser, como agência de comunicação há 31 anos no mercado, a gente foi se readequando, a gente foi buscando formatos, fomos fazendo vários movimentos. E o que mais me atrai, até pela minha própria formação, que é 2 anos de arquitetura, artes plásticas e curso de extensão em Firenze, na área de artes, é justamente poder saber que a gente vai deixar um legado aí, né? Há exatos 20 anos, eu fui a responsável por catalogar o mercado de especificadores. Então, a Teaser, a convite de 2 marcas, né, uma delas a Porto Belo Shop, foi a responsável para descobrir onde que estavam esses arquitetos. A gente levantou, organizou a região como um todo e daí surgiu a campanha Sua Casa em Boas Mãos, que depois passou a ser chamado de Núcleo de Decoração do Vale, até porque entrou empresa de mobiliário corporativo, que também faz parte desse mix, e eu fiquei 10 anos. Até o ano de 2010, quando em 2011 resolvi transformar todo esse meu repertório em conteúdo em vídeo. E você foi um dos meus convidados, né, como colaborador, para participar como produtor em vários momentos. Isso foi muito legal, porque ver você hoje trabalhando como radialista, que é a sua formação, e fazendo podcast, é muito legal. As pessoas simplesmente põem no ouvido e saem ouvindo, saem andando, dirigindo, fazendo suas coisas e tendo um conteúdo consistente aí para poder preencher o seu dia. E aí, quando você fala que eu cheguei a trabalhar com você como colaborador, a gente fez coisas maravilhosas, como o Tudo com Estilo com Plateia, né? O primeiro. Nossa, foi o primeiro. Lembra? Lá no Nossa, National Inn. me senti Hebe Camargo com um sofazinho. Isso há 10 anos atrás, porque o programa celebra esse ano a 10ª temporada. E assim, posso dizer para você que foi muito importante naquele momento ter uma plateia jovem que você liderou,
na ocasião, fazendo fã-clube. E eu até tinha a mamãe na época. A gente fez uma homenagem Foi o ao Dia das Mães, foi o especial do Dia das Mães. Foi primeiro. bem legal, foi bem emocional, assim. Para mim foi muito importante, bem marcante. E, bom, eu trouxe a Carmen Alvim aqui para a gente falar justamente com o programa Tudo com Estilo, a Carmen pôde viajar pelo mundo, né? Conhecer iniciativas, conhecer feiras, salões, e é justamente esse o tema, sobre as semanas de design pelo mundo. Carmen, quantas semanas de design você, em 10 anos de programa, chegou aí? Mas eu posso dizer para você que eu frequento as semanas de design há 20. Antes do programa. Porque como o movimento do Núcleo de Decoração do Vale começou entre 1999 e 2000... O NDV é de 99 e 2000, tem 20 anos. E eu fiquei 10 anos e hoje o projeto subsequente, sucessor à minha iniciativa, chama-se Polo Vale Decor. E hoje Poucas já tem até outro, sabem. né? O Nexus também, né? Mas o meu projeto original, com os lojistas que encabeçaram, lideraram e me apoiaram na época, continuou. Mesmo eu parando, eles continuaram. E muitas lideranças excelentes, que eu posso dizer até como a Karina da Iluminari, como a própria Porto Belo Shop, que foi uma marca líder. Mas assim, claro, a Karina ainda se mantém como proprietária, mas a Porto Belo é uma continuidade do antigo proprietário de 20 anos atrás. Mas falando em Semana de Design de Milão, que eu fui pela primeira vez em 2000, a campanha começou nessa virada, e em 2000, o Fernando Max Salerno, dono do Vale Paraibano, o jornal O Vale, vamos falar certo? Que eu sou das antigas, cometo atos falhos, né? Mas naquela época ainda chamava-se era assim. Vale Paraibano. Me deu uma credencial como uma correspondente internacional. Todo chancelado, cheio de selos, e eu fiz o meu credenciamento. Eu fui como a correspondente, e o Bruno Alvim, meu marido, na época, muito craque na fotografia, assumiu o papel de fotógrafo. E a gente trouxe um conteúdo sensacional. Foi a primeira vez que a região teve uma cobertura completa com fotos, textos. E a facilidade de eu ter morado na Itália também me ajudou muito nessa questão de compor e compilar um especial do que era chamado Vale Design. Foi bem legal. Era uma coluna que tinha no Vale Paraibano naquela época. Na verdade, era um caderno especial, que era o Vale Design, que depois a Dani Borges tocou por... Isso é história, né, Felipe? A Dani Borges, que trabalhou comigo, que começou o projeto da Sua Casa em Boas Mãos comigo, que é uma jornalista gabaritadíssima, ficou quase 10 anos no caderno Vale Design. Então, é um jornal que eu imagino que tem muito arquiteto aí que se lançou através desse periódico mensal, e ele saía uma vez por ano, vinha num papel sulfite especial, fotos coloridas. Isso era muito moderno para a época. Se você for pensar 20 anos atrás, não é nada, né? Estava começando a internet, né? Não tinha smartphone. Não. Bom, não tinha... os computadores chegando, né? O 386, 486, e aí vai. Você morre de rir, né? Monitor de tubo. Eu tive aí. um desse. Por aí. Mas por isso mesmo, eu acho que o fato do design estar vindo forte nos últimos 20 anos é porque muitas tecnologias vieram junto. E os 3D, que hoje facilitam pra caramba a produção, né, das peças, os protótipos. Antigamente era tudo feito na raça. E eu cheguei a conhecer a feira, o Salão de Milão, que é original, ele surgiu em 1960. Então, eu conheci ainda quando ele era na cidade de Milão.
Agora, ele tem um pavilhão não, ele tem uma área que chama Rô Fiera, que tem 23 pavilhões, 2.800 expositores, e a partir desse movimento é que a cidade começou a receber uma demanda muito grande de gente que migrava para lá, do mundo todo, para conhecer e ver as referências e as tendências e as novidades do design mundial. Claro que isso acabou se desdobrando numa semana onde o salão era a âncora e criou-se uma programação fuori salone. Paralelaça, onde a cidade para, literalmente. E surgem hoje até algumas regiões muito interessantes, como é a Via Tortona, onde tem a Savona. Essa região de Tortona traz umas empresas alternativas. Então, existe no salão uma tendência mais comercial, mais no formato feira. E nessas instalações, nesses bairros, Lambrate, são regiões que criam ambientes onde você pode ver muito design alternativo, muita instalação alternativa, né? E a semana de design que passou a acontecer nesses anos todos, ela cria uma sinergia com o mercado de tal maneira que acontece mais de 700 eventos na cidade. É uma coisa de louco. Durante essa semana. Durante essa semana. Então, o salão veio, do desdobramento do salão surgiu o Fuori Salone, a programação fora do salão. E aí você pega a Monte Napoleone, que é uma via onde se assemelha às ruas mais badaladas fashion do mundo, onde você vê as grandes marcas, Armani, Versace e aí por aí vai, ela também pega carona. Então, você vê uma conversa entre a moda, o design de mobiliário, o design de objeto, instalações de todos os tipos. E, em Milão, a cada 2 anos se alterna um tema principal. Então, independente da questão dos acabamentos, dos mobiliários, você tem um ano Eurolute e um ano Eurocutina. Esse ano era para ter acontecido, de 2020, a Eurocutina. Que é cozinha. Tudo. Não só cozinhas, como a gente está aqui na estilo velaria, no meio de uma instalação de uma cozinha, né, uma gourmeteria bacana, como também o que tem de mais moderno de eletrodoméstico, utensílios, acessórios. É uma coisa maluca. Era isso que eu queria entender, Carmen. Normalmente uma feira, né, igual a feira de Milão, né, Salone Internazionale del Mobile. Normalmente quem expõe é o design, são os estúdios de design, é a marca, é a empresa de móvel. São as grandes marcas, Felipe, as grandes marcas mundiais. Então você pega, eu já tive o privilégio de entrevistar Rosita Missoni. Missoni é uma marca italiana têxtil que passou a desenvolver mobiliário, que também tem moda e que ficou assim reconhecida internacionalmente. Hoje a Rosita Missoni deve ter os seus 80 anos. E eu, há uns anos atrás, me encontrei com ela e ela, muito gentil, me deu atenção, contou um pouquinho dela, da história dela, foi muito legal. Então você tem Cartel, que eu sou fã, tem salões, né? Você vai do clássico ao moderno design. E aí, desses 23 pavilhões, né? Que para você fazer o perímetro todo desses salões, tem uma rua central, você precisa andar de ônibus, porque é muito grande. E o salão dura o quê? Dura a semana inteira? Dura a semana toda. Legal. Exatamente. Ele recebe, sim, os designers que vão lá se inspirar. E as grandes marcas, muitas vezes, convidam grandes designers para assinar. Então, você vê obras de Philippe Starck assinando para
para Cartel, você vê obras não, peças, né? Cadeiras, sofás, peças, acessórios. É que acaba virando obras, né, de arte. Assim, quando Quase você, uma obra de arte, exatamente. Bom, mas eu estou falando de destaque, mas eu não posso desmerecer todos os outros, principalmente os italianos, enfim. Agora, a gente percebe num movimento paralelo, quando a gente fala de salão, que a Design Weekend de São Paulo começou ao contrário. no Começou paralelo. na rua, exatamente. A DW, idealizada pelo Lauro Andrade, meu amigo pessoal, querido, grande incentivador do nosso trabalho, aliás, que falou comigo muitas vezes na pandemia, vai fazer a DW esse ano, novamente, uma parte virtual, uma parte presencial, com todos os cuidados e todos os protocolos. E, nos últimos anos, ele surge com a feira chamada High Design. Essa feira High Design, que o Lauro criou em parceria com a Infofeiras, não sei se eu vou falar errado agora, é uma promotora de feiras também, que faz mais de, não sei, não me veio agora o número, mas assim, mais de 300 eventos e feiras no mundo todo. Para você ter uma ideia, em dezembro, a gente estava na Semana de Design, em dezembro do ano passado, 2019, a gente estava na Semana de Design de Miami, onde lá o caráter não é o design de mobiliário, né? Lá o objetivo, a Semana de Design de Miami surgiu pelo movimento das artes. Aí vem oriundo da Art Basel, que surgiu na Basileia, na Suíça. E essa Art Basel tem há 10 anos a feira, mais de 10 anos, a Art Basel Miami, que acontece no Convention Center de Miami, que também criou uma semana de design. Para a cidade. Exatamente. Olha, hoje eu diria para você que tem o pavilhão do Convention Center, com mais de 350 galerias de arte do mundo inteiro, com brasileiros expondo, que dá até orgulho. Não tem uma exposição. Quando você fala da rua, né? Como tomou a cidade, existe exposições focadas na arte brasileira, não tem? Tem, mas o mais legal de tudo isso é você perceber assim, criaram-se pavilhões que você entra, por exemplo, na Scope. A Scope é uma das exposições que ela acontece na praia, na rua da praia. Ali em Miami. Na rua não, na areia da praia. Na areia, em South Beach, bem ali perto, paralela ao Oceanside. E aí você tem 150 galerias numa tenda extremamente climatizada. Na areia. Na areia. Parece que você está num pavilhão de exposição, geladinho, aquele sol rachando fora, mas dentro os toaletes são super bem cuidados. O público que frequenta, que vai para lá, são arquitetos que vão com seus clientes escolher obras de arte para suas casas. Então, mas é isso que eu estou te falando. Esse evento é frequentado por gente muito bonita, chique, arrumada, cheia de estilo. Por quê? Porque vem de arte, onde você acha desde um Monet, Gauguin, um Picasso de 30 milhões. Tinha um galerista de Nova York que estava com quadros absurdamente valorizados no mercado de arte. E aí, colecionadores também migram, mas as pessoas normalmente são muito qualificadas, muito elitizadas que participam. Existe um mix interessante nessa Semana de Arte de Miami. Era isso que eu ia te perguntar. Quais são, né, ou qual é o público, normalmente, dessas feiras e dessas semanas de design? É o arquiteto, é o produtor, é o artista que está buscando a inspiração? É de tudo, são todos.
todos que são apaixonados pelo setor. Então, quando a gente fala de Milão, a gente fala imobiliário. Fala em Eurocutino, eu falei que a gente está aqui na Estilo, no meio dessa gourmeteria, tomando um bom cappuccino e tendo um convívio que a cozinha veio para dentro da casa. Agora, as gourmeterias, elas são o coração da casa, né? Ainda mais agora com essa reflexão do ficar em casa, né? Cada vez mais as pessoas buscam essa intimidade, essa praticidade, todo esse aconchego, né, do lar. Oba! Olha só, gente. Olha o serviço VIP aqui, comendo uma cuca, tomando um cappuccino, sentada nessa cozinha. É bem isso que você falou. E falou, o Jean né? ainda tem a honra de ser servida pelo Jean, diretor proprietário da Estilo, que hoje correu aqui. A gente vai dar uma palhinha com ele já, não vai? Vamos perguntar Falando pra ele de aí. casa, né? Ele vai ter que falar. Agora, só para concluir o raciocínio das semanas de design pelo mundo. Você falou, Falei de Milão é Milão. móvel, Miami é arte. E aí você tem a Semana de Design de Paris. Que é o quê? Que está acontecendo agora. Essa semana vai até o dia 13 de setembro, se não me falha a memória, até domingo, onde você tem ali oportunidade também de ter um salão, que é a Maison Objet Paris, que tem 8 pavilhões, que eu tive a oportunidade de estar recentemente. Esse ano a Maison Objet Paris celebra 25 anos. 25 anos de feira. E com esses pavilhões, abriu-se uma discussão, inclusive, sobre o que o mercado está querendo de objeto. Então, a reflexão deste ano foi sobre a geração millennium, a geração sua que está chegando. Quantos anos você tem? Eu tenho. Ah, te peguei, engasgou, né? O que eu tenho Mais de de idade, 30? o que eu tenho de idade, você tem de carreira. Fica a Nossa dica. Senhora! Então, a gente está falando em 30 anos, aproximadamente, essa geração que se preocupa não só com a estética, Mas não com, só material, né? com O upcycling, Aí ele sabe. Vamos renovar, vamos. Exatamente. E é uma coisa que eu percebo muito nessa questão do. Eu não me preocupo com nada. Uma coisa que eu gosto bastante de transformação. Que eu acho que hoje, né? Inclusive, né, a gente falou de Marcelo Teixeira aqui. O Marcelo Teixeira sempre pensou isso, desde ali da década de 90, quando ele começou, né? Eu pude conversar com ele. Ele sempre pensou em como que a gente junta aquilo que não é mais útil e transforma em algo útil, né? E aí quando a gente fala, né? Voltando aqui para Milão é móvel, Miami é arte e Paris é o quê? É objetos? Como assim? Paris é moda, é objetos. A Maison Objet é objetos. Agora, uma coisa que veio a reflexão em janeiro desse ano de 2020, que eu estive lá, a convite da Mariana Amaral, que é a representante oficial da Maison para o Brasil, foi a questão de não só a sua geração exige uma postura bacana em termos de produção e reaproveitamento, mas como também a questão da sustentabilidade e a questão da exploração da mão de obra escrava. A questão do para onde vai os dejetos? Para onde vai? Por que continuar fazendo coisa de plástico, se o plástico demora milhares e milhões de anos caindo no oceano, ele detona e acaba com toda a nossa natureza? Então, assim, você percebe as indústrias cada vez mais se preocupando em dar valores ergonômicos, estéticos, funcionais, mas valores intrínsecos, valores que não vão agredir o meio ambiente, que não vão deixar a herança maldita, né, que a gente chama. De poluição e de dejetos e tudo mais. Então, assim, é bacana o recycling, pegar e reaproveitar, mas essa indústria que vem nova, com objetos novos, também explora matérias-primas que remetem a madeira sem ter que necessariamente cortar árvores, que podem ser reaproveitadas a partir do momento que elas são moídas e
e transformadas. Em outra coisa, né? Entendeu? Então, assim, para mim foi incrível. Quando eu tive essa oportunidade em janeiro, eu fui acompanhando um grupo de 5 jornalistas. Eu e mais 5 craques. E eu falei para Mariana Amaral, que responsabilidade. Eu aqui no meio de Thaís Lauton, de Case Jardim, de Maurício Arruda, de Decora, de Marcelo Lima, do Estadão. São craques, pesquisadores, né? Só Thaís Lauton tem 16 anos só de Case Jardim. Ela vive o dia a dia 12 horas por dia em cima desse assunto. A Mariana disse: Carmen, é o seu olhar que importa. Então, a gente se sente revigorado a partir do momento que o mundo está aí exposto, conectado. Então, se você quiser hoje viver o privilégio que eu vivi, agora vem o ponto forte, de estar dentro de uma Maison Objet Paris, ela está disponível para você virtualmente. Ela está acontecendo nesse momento. Os estandes, as empresas, tem em vários idiomas, né? Francês, inglês, na web. Na web. Então, olha a modernidade, olha a conexão. Só não aprende quem não quer aprender. Só não entende quem não quer entender. Esse é o ponto. Não é uma questão de ser visionário, é uma questão de ser bem informado. Sim. E hoje a gente tem, né? Você falou da tecnologia, hoje a gente tem cada vez mais... É uma coisa que eu, apesar de ser um millennial, né? Eu sou aí da primeira fase dos millennials, que não é nativo digital, eu não nasci com um smartphone na cara e nem um computador. É um millennial com alma de velho, né? Na verdade eu gosto de brincar que ser conectado em todas as tribos. Na verdade eu gosto de dizer que a minha geração foi a primeira foi a última a brincar na rua e a primeira a mexer no computador, né? A gente, hoje, se tem uma coisa... que legal esse comparativo. A gente foi a última a brincar na rua. A última a brincar na rua. E a primeira a mexer no computador, acessar uma internet, entendeu? Verdade. Enquanto criança, né? Falando de juventude. O que eu queria dizer, hoje com essa conexão, antes de ir para o nosso último ponto, é isso. Hoje, a gente vê aí, infelizmente a pandemia... mudou o status quo, mudou a forma de pensar. O novo olhar no novo morar. E eu tenho uma palavra que eu odeio, um conceito que eu odeio, que é o novo normal. Eu não acredito no novo normal. Porque uma pandemia, um vírus não pode ser o novo normal, entendeu? E aí eu vejo, né? Igual eu falei para você em off, que eu pude acompanhar o Festival de Cannes de publicidade online. Como publicitário, não é a glória? Tipo, é maravilhoso ver aquela nata da inventividade publicitária, da criatividade mundial ali falando pra você ali, você pode assistir a hora que você quiser. E hoje tem isso, né? Eu acredito que, por exemplo, eu sou apaixonado em design, eu sou apaixonado em criatividade, só que eu não tenho a formação técnica para isso, mas eu sou um apaixonado. Sim, mas é isso que você está onde você está. Como produtor de conteúdo em podcast, onde você usa o único recurso disponível, que é a audição, você aguça a imaginação. Você faz com que as pessoas viajem junto com você. Por isso que você é criativo, por isso que você gosta de design, porque fazer ativação na imaginação, é como você ler um livro. Você não está ouvindo, você está lendo o livro, mas tem vários filmes, vários filmes que eu assisti recentemente, que eu tinha lido o livro e que eu falei, caramba, não era o que eu imaginava. Não queria esse personagem ali, entendeu? Então, assim, o podcast, ele fantasia a cabeça da gente. Então, quem está me ouvindo, de repente, pode acessar depois o nosso canal no YouTube, do Tudo com Estilo, para ver todos esses conteúdos, ou viajar no YouTube, dar uma gugada e ver Semana de Design de Milão, Semana de Design de Miami, Semana de Design de Paris, mas ainda assim a imaginação vai longe, a imaginação flui, porque todo mundo sai andando pelas ruas, entra e sai das lojas, entendeu? As lojas se aproveitam para fazer lançamentos de produto. Eu tenho certeza que as coisas vão voltar um pouco mais dentro dos protocolos a essa vivência experimental aí, tátil, visual, né, do presencial, mas nesse momento
o que a gente não pode perder é a conexão. E aí vem a questão do virtual. E aí eu queria te perguntar, a gente falou de novo de Milão, Paris e Miami. Mas a gente falou de São Paulo também. Então, era isso que eu queria falar. Brasil, hoje, né? DW, DW. The Walk. Como- The Walk é região, mas a mãe da Como que o Brasil imaginação... como que o Brasil está inserido nessa questão das semanas de design, né? Quando que começou a DW em São Paulo, como começou a Design Week de São Paulo, como que chegou esse conceito no Brasil da gente Eu fazer acho que foi esse meu amigo maluco, visionário aí, querido pra caramba, articulado, jovem, empreendedor. Eu adoro o Lauro Andrade, eu acho que ele é um guerreiro. Ele, inclusive, foi um dos que disse assim, Carmen, não deixe essa The Walk que acontece na sua região não acontecer. Provoque, você que é entusiasta, incentivadora e que de repente transita, né, nesse segmento, nesse mercado, nessa área, não deixa morrer. E aí você vê 20 lojistas, falando um pouquinho da nossa região, 20 lojistas que num primeiro momento vieram em 2020 para uma iniciativa bacana, que é essa The Walk, que sentiram o impacto da pandemia, que também sofreram os primeiros meses, retomando, resgatando, promovendo essa discussão do design que vai acontecer de 20 a 24 de outubro. Então, quando você pergunta, eu acho que a nave mãe foi a DW. Eu acho que foi a referência. Brasil é a maior da América Latina. Legal. Tem hubs na Gabriel Monteiro da Silva, que é um reduto de decoração do luxo. É igual você fala, é o Design District. Design District. Gabriel... Como tem em Miami o Design District, em Midtown. E aí você vê o hub do D&D, que é o shopping que concentra também lojas de luxo. O D&D fica ali na Nações Unidas, né? Nas Nações Unidas, lá, paralela a Berrini. Você tem vários hubs, como a Vila Madalena, onde você tem os estúdios dos designers alternativos. Também grandes designers de mobiliário brasileiro estão instalados na Vila Madalena. Você tem vários hubs acontecendo em São Paulo inteira. E aí migra gente da América Latina toda. É incrível isso. E aí o que acontece? Essa troca. Então, o Lauro começou isso há uns... Eu vou chutar também, porque eu não tenho de cabeça aqui. Quase 10 anos atrás, ou um pouquinho mais. E eu acompanho desde o início. Tá tudo no meu canal no YouTube aí, do programa Tudo com Estilo. E, de repente, ele veio nos últimos anos com a High Design, que é a feira, o salão. E aí o salão, esse ano, vai acontecer no mesmo São Paulo Expo, só que ele está de 14 a 19 de novembro, também, se não me falha a memória. E ele vai acontecer num formato onde não vão ter estandes. Vão ter, no São Paulo Expo, tem enorme, alguns né? Aquele centro tem alguns pisos com algumas salas. Então, para os grandes distribuidores, fabricantes, que querem ter um acesso com agilidade para os seus lojistas, compradores, porque é uma feira bem B2B também, o objetivo, como é a Feira de Milão. É uma negócio, feira... 100% Negócio. E aí vai ter a oportunidade de vivenciar isso, de experimentar, de poder ter uma experiência presencial. Então, o Lauro foi muito valente aí, engajado e com grandes lideranças. Ele fez o lançamento dessa data de novembro, entre um momento de eleição e outro, bem no meio, ele vai conseguir mobilizar uma parte presencial e uma parte virtual. Legal. E falando do regional,
Vai acontecer aqui também. Né? E de 20 a 24 de outubro. De 20 a 24 de outubro. Quantas edições a gente teve? Então, a gente teve uma. Que foi Felipe. 2016, eu lembro, foi do caramba, foi maravilhoso. Foi a primeira vez que, assim, eu tenho um pensamento muito claro, que é o quê? Eu tenho uma intenção, como podcast, com o áudio, com a voz, de mudar um pouco a rotina dessa cidade. E em 2016, a primeira DW conseguiu. The Walk. Desculpa, DW. É um DW, né? A The Walk conseguiu. Eu lembro ali na frente do Vicentina Aranha, o Marco ali, né? A Porto Belo fez uma caminhada também no fechamento. Aquele foi a abertura. Teve foguetório, teve todos os lojistas vestidos com as camisetas. Toda a imprensa prestigiou, todas as TVs prestigiaram. Foi um movimento assim. Os lojistas que até então estavam bastante ansiosos, porque falou em evento, as pessoas pensam necessariamente em resultado de público, certo? Sim. E aqueles que prepararam seus workshops para 30 pessoas, tiveram 60. Eu lembro de lançamento da MOI dentro de uma loja de iluminação, aliás, uma conexão que a gente acabou criando e trazendo umas peças que estavam em Campos do Jordão, na nossa mostra de decoração no Da Vivere, e ela esperava, a lojista esperava 40 pessoas, foram 80 num brunch. E o que foi isso, Felipe? Como é que a gente fala? Que mágica foi essa? É que o lojista, muitas vezes, cuidando dos seus próprios negócios, não conseguem se dar ao luxo de visitar as semanas de design pelo mundo. Mas os arquitetos antenados bloquearam as suas agendas, se atentaram que ia ter essa programação regional. Olha, São José dos Campos foi uma das primeiras, eu acho que a primeira cidade no interior a ter uma semana de design no mundo. Legal. Olha, porque as semanas de design são nos grandes centros, né? Exatamente. E aí você pega na região metropolitana do Vale do Paraíba, falando em 3 milhões de habitantes, uma metrópole como São José detém hoje um hub, vamos chamar assim também, que a gente apelidou de Design District, com as maiores e melhores marcas. Na Avenida Anchieta, né? Anchieta não, você está falando em Rio Branco. É Rio Branco. Madre Paula, onde a gente está agora, na Estilo. São João, e ainda estende um pouquinho até Heitor Villa-Lobos. Então, criou um cruzamento de 2 avenidas sensacionais. Se o nossa comunidade do Vale do Paraíba quer ter acesso à decoração de luxo, você pode ter certeza que tem lojas de decoração aqui com os grandes designers mundiais. Entendeu? Você fala, eu não quero fazer alusão a um ou outro, mas assim, me coça querer falar de nomes que hoje são super representativos, que estão em lojas de móveis multimarcas. Entendeu? É uma coisa mais, apesar de ser mercado de luxo, é uma coisa mais acessível. As pessoas têm mais contato com isso. Não mais acessível, mas as pessoas têm mais contato com isso, certo? Exatamente. Não precisa, muitas vezes, se deslocar até São Paulo. Mas aqui a gente tem esse pensamento, só é bom se está em São Paulo. Mas já foi. Acho que já passou, já passou. Em termos de planejado, você tem grandes marcas e grandes movelarias. Em termos de recursos de spa, né? Não tem como não deixar de falar da única que está aqui na avenida, que grande é a Riolax. Mário, um mega executivo que virou um grande empreendedor do segmento. Você tem... aí tem lojas de acabamento e revestimento. Você tem tudo que você precisa em termos de construção e decoração e design aqui no cruzamento da Rio Branco com a São João. Então, agora para encerrar, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que foi dada a largada. Foi dada a largada não, para tudo. Deixa eu fazer um convite. Faça. Eu quero fazer um convite, porque você é muito especial, esse seu trabalho está muito bacana, muito decente. Eu e o Mundo, o podcast que vai contar a história da decoração e do design aqui para
para a nossa região, não, para o mundo, né? Porque é para o mundo, é conexão para o mundo. Mas que, de repente, vai contar um pouquinho da história da região também. Eu gostaria de você viesse cobrir e acompanhar junto com a gente aí, porque eu vou estar também acompanhando de perto. Acho que toda a imprensa tem que ser convocada para fazer parte da The Walk, engajar na The Walk, promover a The Walk e fazer desse podcast um acervo dessa edição histórica. Porque quando eu falei para os lojistas assim, ó, vocês foram valentes e peitaram a primeira edição, eu falo porque eu tenho que incentivar, eu tenho que estar junto. Nessa The Walk tem 2 curadores, um curador de arte, que é o Vitor Hugo, da Galeria Vitor Hugo. De família, né? É, berço. E a Ana Paula Preto, que é coordenadora do curso de pós-graduação da FAAP. A gente tem uma instituição educacional, que é o SENAC, que é sensacional também. E a gente tem o Hub do Colinas, que também tem a vocação do design. Agora, pensando na nossa região, até o nosso prefeito fez aqui no nosso coração desse bairro, desse design district. Uma ponte design. Uma ponte design, não tem como falar outra coisa. Então, assim, eu quero fazer o convite para você celebrar junto com a gente. A gente vai voltar aí, igual a Carmen falou, com esses lojistas, com essas pessoas que fazem parte um pouco da história do design regional, né? As marcas que fazem esse badalo, igual a Carmen fala, esse badalo, esse agito, né? que é uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante. Então, a partir de hoje, foi dada a largada aí para essa série. The Walk and Talk. The Walk and Talk. Uhul. Que é o nosso podcast do segmento de decoração, arquitetura e design. Como é que a gente ouve? Então, esse podcast vai estar disponível nas principais redes de distribuição de podcast. Por exemplo, se você tem o Spotify, você pode ouvir a gente no Spotify. Se você é dono de um iPhone, você tem um aplicativo lá chamado Apple Podcasts. Você pode ouvir também na Apple Podcasts. E se você tiver o Deezer, você também pode procurar lá no Deezer como The Walk and Talk. Ou seja, tem variedade para as pessoas ouvirem aonde elas quiserem, aonde elas, enfim, tiverem aí o costume de ouvir podcast. Relaxando, deitado, tranquilo, entendendo um pouquinho. Então, assim, eu acho que o recurso que o podcast proporciona, vale repetir, é a imaginação. Então, a gente que lida com decoração e aí não tem imagem, vamos entender um pouquinho da história. E vou refletir mais uma coisa, esse momento histórico onde os lojistas, esses 20 empresários toparam fazer virtual, o podcast vem para ser a cerejinha do bolo, porque você vem com um acesso também muito fácil para entender desse conteúdo bacana que vai acontecer. Olha, Felipe, tô tão feliz. Eu gostaria de agradecer a sua presença. É uma das pessoas que acreditam bastante, que dão valor bastante em mim e no meu trabalho, então eu gostaria de agradecer. Tamo junto! Ter tido a honra de te entrevistar nessa primeira edição, nesse primeiro episódio do The Walk and Talk. Você já está considerando o primeiro episódio, as Semanas de Design pelo Mundo? Porque é daí que a nossa região faz a diferença, né, Felipe? Sim, é aí que a gente tem aí a primeira semana de design do interior, né, do mundo, né, do mundo. E também eu gostaria de deixar aqui o convite para que as marcas, né, os lojistas, os arquitetos que quiserem estar participando com a gente, é só procurar a gente já vou deixar um e-mail aqui no contato @eueomundo.com e também no nosso Instagram, o @eueomundoOficial. Então, Carmen, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais aí também. O meu é Carmen Alvim. Com né? N? Tudo com M de Maria no final. Eu estou feliz que a gente está aí com quase 42K de seguidores. Então, também tem o The Walk, SJC, que também está no Instagram. Gente, quer dar opinião, quer participar, quer interagir, quer dar sugestão? Está na hora. A hora é agora.
como diz o Felipe, foi dada a largada e a gente bora acatar todas as dicas que são muito bem-vindas. Bom, gente, eu sou o Felipe Rafael. Esse foi o The Walk and Talk e até mais um episódio. Muito obrigado a todos e, novamente, até a próxima.